aleluia, aleluia, aleluia. Responde-nos, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria volta-se para trás e vê Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que é do jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria! Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, os 4 evangelistas fazem menção a Maria Madalena, não de passagem, mas ela ocupa o primeiro lugar na lista das mulheres seguidoras de Jesus. Os evangelistas dizem que dela foram expulsos 7 demônios. O que significa isso? Que era alguém que vivia numa condição de pecado muito grande, de instabilidade, mas Cristo a libertou. Como diz hoje a leitura, por pior que seja a condição, o mundo velho desapareceu. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova, tudo agora é novo. Porque Cristo é o vencedor do pecado e da morte. Ao longo da história se confundiu um pouco a figura de Maria Madalena com aquela adúltera que seria apedrejada. Mas nada há entre elas. Não seria problema, evidentemente, porque Jesus cura e salva toda pessoa que dele se aproxima com sinceridade. Mas aqui devemos ressaltar, além disso, que Maria Madalena será a seguidora de Jesus até a cruz, junto com Maria, mãe de Jesus. Ali estará ela. Assim nos registra o evangelista São João. Junto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe. E ao lado dela, o discípulo a quem Jesus amava, Maria Madalena, Maria de Cleofas e uma outra Maria. De tal maneira, queridos irmãos, que ela perseverou com Jesus até quando todos o abandonaram. O Evangelho de hoje nos diz que era o primeiro dia da semana após a morte de Jesus, ou seja, o domingo. Maria vai ao túmulo quando ainda está escuro. Tinha ido chorar, talvez tinha ido ungir o corpo de Jesus,
mas a pedra tinha sido retirada. Então ela sai correndo, vai contar a Pedro e ao discípulo amado o que aconteceu. Tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Talvez Maria não estivesse sozinha, os outros evangelistas nos ajudam a compreender que havia outras mulheres com ela. Maria chorava perto do túmulo. Esse choro, várias vezes repetido, essa menção ao túmulo, à pedra, mostra o ambiente da morte e do desespero. Nesse ambiente, então, Maria viu 2 anjos vestidos de branco. Não sabia quem eram. Ela pensa que eles tiraram o corpo de Jesus, mas Jesus vai dizer a ela claramente: mulher, por que choras? Ela pensava que fosse o jardineiro. Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscar. E Jesus então a chama pelo nome Maria, e ela responde imediatamente: meu mestre, Rabuni. E Jesus diz: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. E dá a Maria Madalena a missão de apóstola dos apóstolos. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Os irmãos aqui são os discípulos de Jesus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e testemunhou. Que nós possamos também, irmãos e irmãs, inspirados pelo exemplo dessa mulher, que depois vai se tornar missionária, testemunhar a alegria da ressurreição e deixar que o Senhor transforme a nossa vida, por maior que seja o nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o que devemos fazer, como Maria Madalena, entregar nossos pecados a Cristo. Alguém pode achar estranho isso, mas como entregar o pecado a Cristo? É isso que Ele quer de nós, o nosso pecado, para nos libertar. Por quê? Se nós não entregamos nosso pecado, nós alimentamos o pecado. Então a disposição de entregar nosso pecado a Jesus significa a nossa conversão. É Ele, o Cordeiro, que tira o pecado e a morte do mundo.